Padre Fábio, quem escreve é a Fernanda de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sei da importância do batismo, então eu gostaria de saber como ficam os nossos irmãos que vivem nas ruas, os indigentes, os que não são batizados. O que nós devemos fazer por eles, Padre? De onde eles terão forças para as tribulações que vivem? Fernanda, primeira coisa, a gente tem que pensar que a evangelização, ela tem que atingir a totalidade do ser humano. Não basta a gente falar espiritualmente a uma pessoa que tem necessidades materiais. E não basta a gente falar apenas materialmente para alguém que tem necessidades espirituais. É essa totalidade da vida que faz com que a vida tenha qualidade, né? Quando a minha materialidade está espiritualizada e quando a minha espiritualidade contém também o cheiro da vida, o cheiro da carne, do humano, da experiência de ser quem a gente é. Cada vez que a gente tem uma pessoa negada na materialidade, isto é, são essas pessoas que estão nas ruas, são as pessoas que estão abandonadas, nós temos então a necessidade de levar um apoio material e também espiritual. Cada vez que nós encontramos uma pessoa espiritualizada demais, sem o vínculo com a terra, nós precisamos levar a ela então um pouco de atividade que ela possa sentir o peso dessa vida e trabalhar a partir disso também. É assim que nasce a evangelização. E é assim que nós identificamos o nosso carisma. É assim que nós identificamos a nossa vocação, por exemplo. Eu tenho facilidade de ajudar em que aspecto da vida? Hoje nós temos, por exemplo, o trabalho da Toca de Assis, que é justamente essas pessoas que condensam a responsabilidade de trabalhar espiritualmente, mas sobretudo socorrendo os miseráveis. Aqui em Petrópolis, onde nós estamos gravando esse programa hoje, tem o Padre Quinho, não é isso? Tem um trabalho maravilhoso com os pobres de rua. Temos o Léo aqui, que durante tanto tempo e ainda hoje faz esse trabalho maravilhoso de recuperar os irmãos de rua. Mas como é que a gente pode recuperar um irmão de rua? Dando a ele condições materiais de ele poder ter a oportunidade de sair da miséria, mas dando para ele também a oportunidade de ser gente melhor. E nisso está a espiritualidade. Agora é interessante que os marginalizados, o Padre Quinha, a Toca de Assis, faz um trabalho com os marginalizados que nós enxergamos. Agora eu pergunto para você, quem é que cuida dos marginalizados? Aqueles que estão de terno e gravata. Ou então aqueles que estão bem vestidos do nosso lado e a gente não percebe que eles estão jogados fora. Que espiritualmente eles não estão sendo cuidados. Que a realidade deles não é, a necessidade não é material, definitivamente não é. Eles já alcançaram o sucesso na vida, eles já conseguiram cursar uma boa faculdade, eles têm uma boa casa, mas espiritualmente estão à margem da sociedade. Eu particularmente penso, minha gente, que nós evangelizadores, nós temos uma urgência diante de nós, que é justamente a gente construir um discurso que possa atingir essas pessoas também. Nós não temos como desprezar os marginalizados no mundo de hoje. Então eu concordo com você que nós precisamos correr atrás dos irmãos de rua, daquelas pessoas que estão jogadas lá, e a gente dar uma assistência material e espiritual. A gente não precisa virar um deles não, viu? Porque às vezes, na tentativa de querer resgatar, a gente fica lá. Não podemos fazer isso. Eu tenho que ir com o meu jeito de ser, cuidar e ajudar. E aí é que nascem tantas instituições bonitas pelo Brasil afora, as casas de recuperação de drogados, as casas de acolhimento, os albergues, que faz com que essas pessoas que estão materialmente marginalizadas possam ser recolhidas. Então hoje é bonito que a gente faça um trabalho desse, mas por outro lado a gente também precisa descobrir onde é que estão os marginalizados espirituais. Quanta marginalidade espiritual existe no mundo de hoje, minha gente? Eu que trabalho pelo Brasil afora, às vezes quando eu tenho a oportunidade de perceber nos olhos das pessoas quanto elas são necessitadas de uma palavra que faça bem. As pessoas choram com facilidade hoje. Já observou isso? Às vezes com 10 minutos de show, 10 minutos de apresentação musical, você percebe as pessoas já com as suas lágrimas rolando. São as marginalidades espirituais. Quando você descobre gente que não foi batizada, gente que não conhece a Deus, gente que não conhece o amor.
E este é o papel nosso. Independente de onde você esteja, lá você precisa ter sensibilidade de perceber quem está na marginal, quem está de fora. Porque o termo marginal é isso, né? É aquele que está na margem, está julgado de fora. É aquele que ficou do lado de lá, é aquele que não está incluído. Marginalizado é o que ficou fora da margem, é o que está do lado de lá. Nós vamos trazer para cá. E é um jeito bonito. Essa semana nós estávamos conversando sobre isso, né? Que existem algumas amizades que entram no nosso coração de um jeito a nos acrescentar tanto que a gente tem a sensação de que a gente saiu de uma margem desfavorável e entrou num outro que é agradável ficar. Por exemplo, eu acho que eu posso contar, né? Aqui, por exemplo, em Petrópolis, toda vez que eu venho, todo mundo sabe, eu não escondo isso, eu gosto de fazer uma atividade física. E eu conheci casualmente, né? Você vai, conversa com um, conversa com o outro. Conheci o Tuto. Cadê o Tuto? Tá aí, Tuto? Olha lá, o Tuto lá no fundo lá. Mostra o rapaz, é aquele cabeludinho ali, ó. O Tuto ficou assim, ele era amigo do Mateus, né? Que malhava, ficava lá no mesmo horário que eu. Muito amigo do pessoal da academia, do Melo. O personal mais cruel que eu já vi na minha vida. Não me deixa nem sentar direito. O Tuto ficava lá no meio dos aparelhos lá, e aí ele descobriu que eu era padre. E aí ele ficou indignado, né? Pô, nunca vi um padre assim, né? Ele falou. Aí ele ficou curioso e se aproximou de mim. E o Tuto foi ficando meu amigo assim aos poucos. Aos poucos ele foi perguntando como é que era, o que eu fazia, ele se interessou em ver o meu programa, ele foi se interessando, foi se chegando, até que um dia ele falou assim: "O padre, não tem aquelas paradas aí de ser batizado?" E tem uma parada que é uma chegada também, né? Eu falei: "Pois é, eu não sou batizado não." E eu achei bonitinho que nasceu espontaneamente dele, né? Aquela coisa, né? E aí, mas você tem vontade de ser batizado? Aí ele falou que tinha. Não precisou entrar em detalhes porque que não, né? Porque que não tinha sido batizado. Não é nenhum problema, né? Às vezes não é batizado. O que tem isso? O importante é a gente cuidar. Se chegou até os meus olhos e chegou, sabe que eu sou padre, teve a intimidade de me contar isso, pode ser que se eu estivesse lá dentro da paróquia, ele nunca ia passar na porta da paróquia e falar: "Vou lá contar para esse padre que eu não sou batizado." Mas como estava na academia do lado dele, ele contou. Facilitou a ponte, né? Chegou fácil. E aí a gente começou a conversar e falou: "E tem aquela parada de ter padrinho também?" Eu falei: tem essa parada também. Eu falei: "E o que significa padrinho?" Eu falei para ele que o padrinho é uma pessoa que vai acompanhá-lo, ajudá-lo no processo de fé. E eu achei bonitinho porque ele já tinha na cabeça dele quem era o padrinho, quem era a pessoa que iria fazer esse trabalho. Enfim, aí conciliamos, vamos fazer o batizado tudo então, né? Vamos pedir um padre aqui de Petrópolis que possa encaminhar o processo. A gente arruma um catequista para o tudo. Gente de Deus não falta para nós aqui, graças a Deus, no nosso grupo aqui em Petrópolis. Os amigos que nós temos é tudo gente de bem, tirando o Billy. Brincadeira, viu, Billy? Você sabe que eu te amo. A nossa oportunidade de estar entre amigos, grupo de família, o pessoal, os casais aqui do Padre Jaque, aqui na Catedral, os amigos do Padre Kim, e a gente pensou: então vamos procurar um padre para que a gente possa iniciar o processo do Tuto. Veja bem, o Tuto é um garoto, é o Tadeu, né, o nome dele, ele estava na margem, estava de fora. E de repente ele sentiu o desejo de passar para dentro. É tão bonito isso, gente. Quando você percebe que a religião, ela consegue fazer as pessoas ficarem atraídas por ela. O discurso religioso tem que ser assim em nós. As pessoas precisam perceber que não é difícil chegar lá e que elas querem participar também. Olha, garotos como Tadeu, como Tuto, né? Há muitos pelo Brasil afora. Quantas vezes nessa oportunidade de estar às vezes na academia, de encontrar pessoas em lugares inusitados, de repente a pessoa sente vontade de contar coisas para mim como padre, que ela jamais contaria se eu estivesse em outro lugar. Então essas pontes, onde é que eu preciso ser evangelizador? Em todos os lugares em que eu estiver. Não é só no altar, não. Eu não tenho nenhuma dúvida de que lá entre os aparelhos da aeróbica lá, da academia, eu não tenho nenhuma dúvida de que ali eu também tenho a oportunidade de evangelizar. Sabe como? Não é fazendo discurso religioso lá não, é sendo amigo de quem eu posso. Tratando bem, sorrindo, conversando, respondendo uma questãozinha ali, uma perguntinha ali, sendo amigo.
Porque o jeito mais bonito que nós temos de evangelizar é quando a gente se aproxima e oferece o nosso coração de amigo. Tem uma coisa mais convincente nessa vida de que é bom do que o amor de uma amizade boa? Tem alguma coisa que pode nos convencer mais do que isso? Eu não sei. Pode ser que um discurso decoradinho, pronto, acabado, seja mais fácil de fazer. Mas ele muitas vezes não é o melhor caminho para a gente chegar até as pessoas. Não é mesmo. Eu já partilhei isso aqui com vocês, que em muitos momentos da minha vida, Deus chegou ao meu coração através de situações que aparentemente não eram dele. Que situações que não eram rituais sagrados. Mas eu não posso negar que muitas vezes Deus foi Eucaristia na minha vida, no momento em que eu estava sentado com os meus amigos, comungando, confessando com eles, ali, através de um jantar, de uma conversa. Quantas vezes a gente pode fazer ser ritual a vida? Basta que a gente encare aquele momento como uma oportunidade de ser íntimo de alguém. E toda vez que a gente é íntimo, a gente tem a oportunidade de tirar da marginalidade. Não basta eu ir lá levar um pão para o pobre e ir embora e só matar a fome dele. Não. Às vezes, minha gente, o que eles querem é muito mais do que um pão. É muito mais do que uma sopa à noite. Às vezes eles querem alguém que escute um pouquinho a história deles. E quem sabe a gente se interessando pela história que eles têm para contar, a gente ajude a sair da margem. A gente tire do lado de fora e ponha para o lado de dentro, que é o lado do acolhimento. Não tem aquela história que evangelizar é acolher antes de qualquer coisa? É disso que nós estamos falando. O acolhimento é o primeiro passo para que a marginalidade caia por terra. Se eu não acolho o outro, ele fica do lado de lá e eu fico do lado de cá. É igual o confessionário, né? Você lembra no passado? Tinha aquelas caixas de contar pecado. Você entrava ali dentro, você não via nem a cara de quem estava do lado. Tem umas paróquias que ainda tem, porque facilita, né? Ninguém sabe. Ainda a pessoa muda até a voz. Padre. Para ele não reconhecer que é você, né? Faz uma voz mais grossa, né, Billy? Finge que não é você, né? Pelo amor de Deus, né? O bom do pecado é você olhar no olho, né? Pô, eu fiz isso. Essa parada aí, como diz o Tudo. Essa parada aí não é bom. Então, quando você tem a oportunidade de você criar laço, isso é a coisa mais bonita. Religião tem que criar laços. Tem que ser suficientemente forte para nos convencer de que é bom. Assim, quando você quebra a barreira, quando você tira o outro da margem. Agora, se você joga para fora e faz questão que ele fique do lado de lá, aí vai ser difícil. Ninguém vai conseguir sentir que isso é um valor se eu sou julgado para o lado de fora o tempo todo. Por isso que acolher é esse primeiro passo. Eu trago para dentro. Então, e o conceito de misericórdia é bonito por causa disso. Ter misericórdia é você não ter o coração cheio, ainda sobra um espacinho. Tão bom, né? Quando você chega num lugar, tá cheio, igual aqui no teatro, tá cheio. Não, mas eu queria que você fosse, porque eu faço questão que você vá. Tem lugar para dormir aqui? Tem aquele mal-humorado que já fala, não tem não, tá cheio, você vai ter que procurar outro lugar. Não, aí é o outro mais simpático. Não, nós vamos dar um jeito. E aquele que escuta isso, nós vamos dar um jeito, é sempre bom. Porque ele foi religioso, o discurso é religioso. Quando é que uma conversa, mesmo no dia a dia, tem o poder de ser religiosa? Quando ela nos une, quando ela estabelece laços. O discurso pode ser religioso, sim. E o teólogo dizia, depois da encarnação nada mais é profano. Tudo é sagrado. Por causa disso, porque tudo pode me inspirar vínculo. O discurso é religioso à medida em que ele agrega, que ele congrega, que ele enlaça, que ele traz para dentro. Então eu posso ter no meu dia a dia uma atitude religiosa, isso é, eu estabeleço vínculos, eu não quebro os vínculos, eu trago para dentro, eu não deixo de fora. Então, se Deus me dá a oportunidade de tirar da marginalidade, se Deus lhe dá a oportunidade de lhe tirar alguém da marginalidade, não perca a oportunidade. Porque é uma hora sagrada em que você pode ser instrumento de Deus ali, o próprio Deus agindo. É bonito a gente pensar isso. A ação benéfica humana é a ação do próprio Deus. Deus é o protagonista da minha ação. No momento que eu amo, Deus é protagonista em mim. No momento em que eu faço bem a alguém, Deus é protagonista em mim. Por isso que é muito justo e honesto a gente ouvir sem vaidade, você foi Jesus na minha vida.
Quando alguém diz isso para você, não se encha de vaidade não, porque é o protagonismo de Jesus em você. Você foi Jesus na minha vida. Eu sou Jesus na vida de muita gente e eu tenho consciência disso. Sabe por quê? Porque Ele age em mim independente dos meus pecados, da minha miséria, do meu mal. Não, Ele ultrapassa tudo isso. Cada vez que Deus nos vence, cada vez que Deus consegue fazer cair por terra o que a gente tem de pior e prevalecer o que a gente tem de melhor, Ele verdadeiramente está no meio de nós. Isso é cristianismo. Quando eu dou a Deus a oportunidade de ser protagonista dentro de mim, eu sou apenas um coadjuvante. O protagonista é Deus. E se eu recebo algum Oscar por isso, se eu recebo algum prêmio por isso, tudo é dele. Porque é Ele que me faz acreditar em tudo que eu falo. É Ele que me faz ser tudo que eu sou. Então, pronto. Isso é lindo demais. A oportunidade de a gente viver isso.